Então, pessoal, vou me apresentar rápido para vocês, tá? Eu sou o André, sou fisioterapeuta, sou também instrutor aí do grupo Therapy Tape, da família Therapy Tape, e junto com o Bruno Cavellucci, que é o médico aí que o Nelson até já apresentou um pouco antes. Nós, em parceria, né, com a Therapy Tape, nós temos um programa aí que é o programa chamado Pain Expert. É um programa voltado para a área de dor. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre também. Então aqui vai a primeira orientação para vocês, que é salvar essa data e botar no calendário, né? E até vou dar uma outra dica, Nelson, que assim, passagem aérea agora está de graça, né? Então assim, quem puder antecipar essa passagem aérea, com certeza não vai arcar com isso para o ano que vem. Então já é um convite a todos, tá? E eu vou iniciar assim a apresentação. Eu vou passar a palavra para o Nelson e nós vamos mediando agora a discussão. Então, é um grande prazer, é uma grande honra ter o Nelson aqui junto com a gente, que é o criador do método, é o presidente da Therapy Tape Association e, claro, é a pessoa que sempre conduz o nosso grupo, né, que sempre conduz o nosso grupo com todas essas questões voltadas tanto para o tratamento, né, a utilização da bandagem. Não conheço uma pessoa que estude mais bandagem, na minha opinião, que o Nelson, porque ele já faz isso há muito tempo, tá? Depois, se ele quiser, ele fala o tempo. Então, sejam muito bem-vindos a todos. Nelson, a palavra é tua, agora nós vamos mediar e qualquer dúvida a gente está por aqui também, tá bom? Nelson? Ok. Agora sim, André. Pode compartilhar a tela, por favor? Tá, peraí. Para eu ver a tela também. Beleza, vamos lá. Ok, se quiser colocar no modo de reprodução, fica melhor. Beleza. Ok, pessoal, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer essa parceria que nós estamos fazendo aí com a PEN Expert, com o Dr. Bruno Cavellucci, com o André Luciano, que são grandes parceiros. Quero agradecer a todos os colegas que estão presentes nesse dia e que eu espero que todos se encontrem muito bem de saúde, assim como a todos da sua família, e que a gente possa, nestes minutos que nós vamos ficar aqui juntos, falar a respeito de um assunto que é bastante interessante para todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que os meus alunos estejam por aí. Aqueles que eu ainda não conheço, é um grande prazer. E para quem ainda não sabe, não conhece muito a respeito do nosso método, a gente tem esse método criado oficialmente desde 2006, portanto, a gente ainda é um adolescente enquanto método, a gente precisa crescer muito ainda enquanto método, enquanto estudo, mas, particularmente, assim como o André já disse, eu trabalho com bandagem elástica há mais de 20 anos, onde eu tive a oportunidade de trazer este material para o Brasil e para alguns outros países da América Latina. É o meu objeto de estudos, eu gosto muito de utilizar este tipo de recurso, é um recurso terapêutico fantástico, mas também gostaria de deixar dito que não é só a única coisa que a gente faz, né? Evidentemente que na parte clínica a gente acaba misturando todas as técnicas terapêuticas e a bandagem ela é é um excepcional complementar para as nossas terapêuticas. O próximo, André, por favor. Muita gente me pergunta, Nelson, qual é a diferença do método Therapy Tape para os outros métodos? Porque hoje em dia tem muitos cursos de bandagem, tem muitos colegas, eu felicito a todos os colegas, porque esse é um instrumento muito fantástico e eu costumo dizer que
nosso método ele não é nem melhor e nem pior do que os outros métodos, os nossos cursos também, mas nós temos algumas diferenças dentre elas. Queria apresentar aqui para vocês que o nosso método é realizado por meio de um processo organizado, tanto na parte de aplicação da bandagem, quanto sistemático de pesquisa. Sempre gostamos de dizer que não é para ser aplicada uma bandagem antes de se estabelecer um planejamento, antes de se ter uma meta. Uma outra diferença do nosso método, que ele é feito por procedimento analítico, dedutivo, que eu espero que vocês consigam perceber um pouco isso durante os outros 3 colegas que vão falar aqui também. E, basicamente, ou muito especial, a gente não preconiza deformar a bandagem de maneira empírica, ou seja, não é única e simplesmente grudar um pedaço de bandagem no sujeito só porque a bandagem é colorida, só porque alguém pediu. Hoje, o nosso método, a gente deforma e aplica uma bandagem elástica por meio de uma métrica e nós temos um protocolo de utilização deste recurso que a gente denomina de protocolo de tensionamento progressivo. Próximo, André, por favor. Para quem já sabe e para quem ainda não sabe, todo o conceito do nosso método está em cima de estimular o tegumento, que é o órgão, o maior órgão sensorial do corpo humano, e este maior órgão sensorial do corpo humano ele tem uma íntima conexão com os tecidos que estão abaixo dele e também uma íntima conexão com o nosso cérebro. Próximo, André. Quando a gente aplica um estímulo neste órgão sensorial chamado pele, receptores especiais ou especializados em captar esse sinal mecânico, eles transmitem esta informação aferente por meio de neurônios e que levam esta informação até a medula, até o encéfalo, que é o nosso centro de integração, e nestes locais a gente vai conseguir produzir estímulos eferentes, ou seja, interferir exatamente no sistema que a maior parte dos colegas terapeutas desejam, que é o sistema músculo-esquelético. Quero deixar muito claro para todo mundo que os receptores mecânicos de pele, eles não controlam o movimento, mas eles aprimoram muito em particular esses movimentos que a gente deseja com os nossos pacientes produzir um aprendizado físico, aprendizado motor. Próximo, André, por favor. Estes receptores, tem muitos autores que relatam da importância destes receptores fazendo parte de um sistema chamado de sistema sensorial, e esse sistema sensorial, em conjunto com o sistema visual e com o sistema vestibular, eles são transmitidos por meio dessas vias ou de vias sensoriais, e essa informação, elas são integradas não somente no sistema cortical, mas também integradas no cerebelo, que é uma estrutura de fundamental importância para a gente. Próximo, André. O cerebelo, em particular, ele recebe muitas informações sensoriais oriundas de todo o sistema corporal e se utiliza, o cerebelo, ele se utiliza de modelos avançados internamente e usam essas informações sensoriais para ações de comando motor. Quero chamar a atenção de todos que estão nos escutando para o estudo do cerebelo e o recebimento dessa estrutura de informações sensoriais. Próximo, André. A compreensão dos mecanismos neurais da percepção tátil são estudos que basicamente ainda estão engatinhando, que é o termo que eu acabei colocando aí,
porque muitos pesquisadores acabam voltando o estudo para outras estruturas e hoje, fundamentalmente, a gente tenta estudar a ação desses mecanismos para dentro do nosso corpo. Próximo, André. Filho, porque eu te ajudar, tem que vir aqui. Espera só um pouquinho, Nelson. Eu vou segura aí um pouquinho. Tem alguma criança aprontando aí. Vamos achar esse cara aí. Eu vou continuar aqui. Então, muitos destes pesquisadores... todo mundo está vendo a tela, André? Ok. Então, muitos desses estudos dos estímulos sensoriais foram deixados de lado durante algum tempo por muitos pesquisadores. E, basicamente, quando a gente está falando desses estímulos sensoriais, ou quando eles vão perturbar os circuitos neurais medular ou a circuitaria em nível cortical, nós estamos falando de estar estimulando apenas a área 1, 2 e 3 do córtex, sendo que o córtex ele é extremamente grande, existem inúmeras áreas, e estas áreas por si, elas devem ser conectadas entre si. Próximo, André. Eu trouxe um estudo que eu achei bastante interessante, que estes autores, eles falam de estudos dos estímulos sensoriais, eles falam dos estímulos do sistema somatosensorial e que eles são extremamente importantes para os movimentos do membro. O que esse estudo ele acabou fazendo para que as pessoas pudessem... Obrigado, André. Para que as pessoas pudessem se orientar com relação à percepção somática. Os autores, eles produziam uma vibração mecânica no tendão de uma das mãos, que no caso seria a mão direita. E quando esse tendão ele era vibrado, o sujeito acabava percebendo o braço dele estendido. Quando as pessoas colocavam as duas mãos em contato e a vibração do tendão era feita ainda em uma só das mãos, o sujeito ele acabava percebendo as duas mãos fletidas. Isto, na realidade, esse tipo de estudo, na realidade, produzia uma ilusão de movimento. Próximo, André, por favor. E aí tem uma imagem, são imagens extremamente importantes deste estudo, que as duas primeiras imagens de cima demonstram como é que foram feitos o estudo, né? Então, com as mãos separadas e com as mãos juntas. As duas imagens do centro, as imagens C e D, correspondem aos estímulos corticais oriundos das mãos, enquanto elas estavam separadas e a vibração sendo produzida em uma só das mãos, e a imagem D, ainda do centro, né, corresponde aos estímulos vibratórios quando as duas mãos estavam encostadas. Eu deixei achurado ali um círculo branco para vocês observarem, né, entre as duas imagens, que quando as mãos, a pele das mãos estavam tocadas entre si, uma área maior cortical era estimulada. Próximo, André, por favor. E ainda relacionado com esta pesquisa, nas duas imagens de baixo, vocês vão perceber dois círculos brancos. Um deles tem ali um círculozinho em verde, outro deles tem um círculozinho em amarelo. Estes círculos indicam a localização dos picos de ativação a partir dos estímulos oriundos tanto da mão esquerda quanto da mão direita,
e isso, em realidade, demonstra uma entrada aferente dos fusos musculares. Próximo, André, por favor. Eu trouxe um outro estudo aqui, um estudo mais recente, um estudo de 2019, onde os autores eles tomaram como base 33 pacientes com paralisia cerebral e classificaram eles através da escala que a gente conhece, a GMFCS, e eles realizaram um estudo a partir de eletromiografia de superfície para os músculos adutores e abdutores do quadril. Estes sujeitos e que trazia este quadril para a adução. Após o período de estudos, utilizando a bandagem para posicionamento de quadril, estou dando um gancho aqui depois para a Priscila e para os colegas que vão trabalhar depois de mim, eles, ao final, o resultado foi de que a espasticidade diminuiu e que o sinal eletromiográfico dos músculos aumentaram, ou seja, eles tiveram uma capacidade maior de trabalho. Próximo, André. Um estudo seguinte... Isso, André, obrigado. Um estudo seguinte, também de 2019, esses autores eles tiveram como objetivo de verificar o efeito da bandagem elástica em ombros de pacientes paréticos numa ação bastante específica, que seria uma tarefa de beber, ou seja, o sujeito ele tinha que buscar um copo em cima da mesa e trazer até a boca. Então, os autores usaram uma análise de movimento tridimensional. As medidas que foram utilizadas deste movimento tridimensional, eles observaram o ângulo de partida do membro superior, a amplitude de movimento e o ângulo do ponto final à medida em que o sujeito trazia o copo até a boca. E eles chegaram à seguinte conclusão de que a bandagem elástica ela interferiu positivamente no membro superior parético destes indivíduos. O próximo, por favor, e o meu último slide, e que esse também é um estudo bastante atual, de 2019, em que os sujeitos investigaram a diferença da posição articular do tornozelo, também de indivíduos paréticos com e sem bandagem. Eles usaram um equipamento do sistema Biodex, tanto do lado parético quanto do lado não parético, observando a amplitude de movimento passiva e ativa, e ao final desta pesquisa, observaram que houve uma melhor percepção da posição articular do tornozelo parético após usar a bandagem, tanto ativa quanto passivamente. Eu vou passar a bola agora, a palavra para a minha colega Priscila. Priscila, todos os nossos colegas. Pri, tá me ouvindo aí, Priscila? Só ativa seu áudio, por favor. E aí eu vou já dar um toque, Nelson, para todo mundo do seguinte, tá? Quem for tendo alguma pergunta, alguma coisa, já pode ir escrevendo pelo chat, tá? Pelo bate-papo. E aí nós vamos selecionando algumas perguntas e no meio do caminho nós vamos discutindo com vocês, tá bom? Então, Priscila, tá me ouvindo aí? Tô. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem, então vou só te apresentar. Então, a Priscila, doutora Priscila do Amaral Campos e Silva, também nossa colega, fisioterapeuta.
Então, Priscila é instrutora nível 2 do método Therapy Taping, especialista neurofuncional do método Bobat para bebês, crianças e adultos, e diretora do Instituto Amaral Campos. Então, vai falar sobre a aplicação da bandagem elástica no paciente com espasticidade, que é o nosso tema central de hoje. Então, Priscila, seja bem-vinda e agora é contigo. Qualquer dúvida, qualquer novidade, nós estamos por aqui também. Tá bom, obrigada. Boa noite para todo mundo. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito por poder fazer parte desse grupo. Não vou negar que eu estou com frio na barriga de saber que tem tanta gente nessa sala aí, escutando a gente falar. E estou aqui pensando, gente, na quantidade de pacientes espásticos que eu já atendi. A quantidade de gente que eu já fiquei pensando o que eu ia fazer com esse paciente, né? O que eu podia melhorar nesse paciente, que caminho seguir, o que fazer. Bom, como eu tenho alguns anos já de estrada aí como fisioterapeuta, eu já tentei bastante coisa, já vi muito tratamento sendo feito, mas eu acho que o melhor jeito para a gente estar realmente decidindo o que é melhor para os nossos pacientes é entendendo um pouco como que acontece essa espasticidade. Então, essa é a minha missão aqui, é mostrar um pouco para vocês como essa espasticidade acontece. O próximo, André, por favor. E aí, a gente precisa pensar o seguinte, quando a gente toma a decisão de... Eu só vou colocar meu áudio... Peraí. Tô falando que eu tô nervosa, até errei aqui. Quando a gente toma a decisão, gente, de se movimentar, o que acontece com a gente? A gente aciona a área de planejamento de controle de movimento, que fica exatamente onde o Nelson acabou de falar, que é o cerebelo ali, os núcleos da base. E que a gente ativando essa área, os tratos motores descendentes conduzem sinais a interneurônios e motoneurônios que desencadeiam a contração do músculo. E aí, acontecendo a contração do músculo, a gente vai realmente ter a ação do músculo. O videozinho rolou, André? Rolou, tá rolando. Tá rolando. Então, e aí a gente está pensando aí numa ativação de musculatura íntegra, né? O próximo, por favor. E aí a gente vem exatamente com a definição da espasticidade, né? Que é uma desordem do controle sensorial e motor, resultante de uma lesão do neurônio motor superior e com uma ativação muscular involuntária. Ou seja, a gente vai ter aí uma ação intermitente ou sustentada que vai ocasionar o tempo todo uma ativação maior ou menor, dependendo do movimento que esse indivíduo for fazer, né? O próximo. E aí, só para a gente estar um pouco, falando um pouco da fisiologia da espasticidade, a gente não pode esquecer que quando a gente fala dela, a gente está falando de um tônus aumentado, né? E que esse tônus aumentado, ele resulta inicialmente de uma excessiva condução neural dos neurônios motores espinhais. E que depois ele passa a ser também pelas mudanças viscoelásticas dos músculos e articulações que podem até ficar imobilizadas. Então, eu coloquei esses itens aí para a gente lembrar exatamente que a viscosidade, a elasticidade, e ela estando em desalinho com tudo isso, ela gera um desequilíbrio entre o músculo agonista e o antagonista. O próximo. E aí, a gente pode pensar assim, né? As situações clínicas que podem levar à lesão do neurônio motor superior. E aí a gente tem inúmeras, e que eu coloquei aqui algumas que a gente tem maior conhecimento, né?
eu em especial com a paralisia cerebral. E aí o que a gente vai falar? Se a gente pensar na paralisia cerebral, no AVC, na lesão medular, nas neoplasias, no trauma crânioencefálico, enfim, as doenças desmielinizantes, que todas essas vão ocasionar a espasticidade, mas também elas ocasionam essas patologias que eu estou mostrando aqui, outras coisas associadas, que não somente a espasticidade. E aí é que o negócio começa a ficar louco, né? Porque a gente começa a ter maior dificuldade em tratar a espasticidade. Então, vamos pensar na paralisia cerebral quando entra algum movimento involuntário junto, né? No AVC, quando entra uma outra atividade também que leva a desequilíbrio de outras ações do paciente. E aí a gente vai tendo que se remexer para poder conseguir exatamente tratar a paralisia cerebral, a espasticidade. E que daí isso leva a gente a cada vez mais pensar em que tipo de ação que a gente vai tomar, que tipo de método, técnica, seja o que for, que a gente vai usar para tratar esses pacientes, né? O próximo, André, por favor. Eu só coloquei esses principais neurotransmissores, né, envolvidos no tônus muscular, porque a gente vai falar um pouco de como a gente trata. Tem que lembrar que todos esses neurotransmissores depois serão ativados com alguma medicação que for usada para melhorar esse tônus muscular. O próximo, por favor. E aí a gente tem aqui a predominância da espasticidade, né? Que a predominância em membros superiores, elas são muito mais dos músculos flexores e em membros inferiores, nos músculos extensores. E aí eu vou parar e refletir uma coisa junto com todo mundo, né? E o que a gente faz com o tronco? Se a gente tem uma espasticidade de uma forma no membro superior, uma espasticidade diferente em outro grupo muscular, né? Com a predominância de extensor. E que a gente tem um tronco aí que fica à mercê dessas duas ações que ficam acontecendo o tempo todo. E que ele não pode deixar de ser olhado, porque é ele que vai fazer com que essas ações aconteçam. O próximo. Bom, e a gente tem aí os indicadores, tanto de quali quanto quantitativos, utilizados para a gente estar avaliando essa espasticidade, né? Eu acho que assim, o mais usado por todo mundo, que é o mais fácil e mais acessível, é a escala de Ashworth modificada, né? E a goniometria, claro, que também é outra bem fácil de ser compartilhada com todo mundo. Porque as outras, nem todo mundo tem acesso. Então, quando a gente fala de uma análise de marcha para avaliação de uma espasticidade, não são todos os serviços que oferecem e nem todo mundo tem acesso a uma análise de marcha. A mesma coisa acontece com a dinamometria de pressão. Vários serviços têm, mas muitos não, e acredito que muita gente não tem ainda acesso a isso, mas é um indicador. A avaliação quantitativa de força muscular, que todo mundo faz, e tem uma aí que a gente até deixou já com muitos asteriscos, que é a termografia, né? Que ela está entrando para avaliação dessa espasticidade por uma questão metabólica muscular, que isso então é mais difícil ainda das pessoas terem acesso. Mas esses pelo menos são os indicadores que a gente consegue olhar mais no cenário para avaliação da espasticidade. O próximo. E aí, gente, a gente pensa, né, que tratar a espasticidade, a gente fala assim, a gente vai lá,
atende o paciente, né? A gente como físio, a gente como TO, a gente como fono, ou os médicos, mas o investimento para tratar a espasticidade é muito alto, de todas as formas, tanto para a gente avaliar quanto para a gente tratar. E para isso a gente precisa de muito estudo, saber as formas que a gente vai avaliar, quantificar isso e saber como indicar os métodos e técnicas para reabilitação exatamente ter um sucesso aí. O próximo, André. E aí a gente vai estar falando de algumas formas de tratamento, né? Então, que a primeira forma de tratamento que a gente lembra sempre de uma equipe de reabilitação, né? A gente põe aí toda a equipe, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, mas aí todos os fisioterapeutas que trabalham com todas as formas, né? Com todas as... a gente pode falar, quando fala dentro d'água, a gente fala do cavalo, ou seja, tem inúmeras formas de se tratar e de se trabalhar com esses pacientes. E aí, os fisiatras, os neurologistas, os ortopedistas, que vão fazer esse trabalho em conjunto exatamente para o êxito do tratamento mesmo. E aí, quando a gente pensa em tratamento, é a hora que a gente para pensar que tem inúmeros métodos e técnicas que a gente faz. E a bandagem é uma das técnicas que se faz também para uso, para tratamento da espasticidade. E que a gente usa com muito bons resultados, né? E a gente usa a bandagem como tratamento antes de qualquer outro tratamento citado abaixo ter entrado? Sim. Eu acho que o que a gente gostaria realmente é de tentar esses tratamentos, a bandagem elástica, antes que esses tratamentos entrassem. Ou seja, a gente pensa sempre que a gente precisa entrar com um tratamento pensando em não deixar o paciente entrar numa restrição de movimento muito grande, nem numa deformidade. Porque daí a gente vai ter que realmente entrar com medicação, a gente vai ter que entrar com essas bombas de infusão, né? Que são muito usadas. A toxina botulínica, que é muito usada. Eu vi que alguém colocou aqui do Ziclag também, que está sendo muito usado para isso, em associação com os tratamentos. E procedimentos cirúrgicos que acabam acontecendo em relação a tratamento da espasticidade, que a gente pode pensar tanto nos tratamentos cirúrgicos de neurologia, numa risotomia, ou nos tratamentos ortopédicos, né? Tanto em alongamento, quanto na questão de correções ortopédicas, mesmo correções cirúrgicas para modificar já, né? Que um músculo que já não responde mais, e aí precisa se fazer realmente a cirurgia como ênfase disso, né? Eu estou vendo aqui, André, que está todo mundo falando dos tipos de tratamento. Sim, eu não coloquei aqui todos os tipos de tratamento, porque se a gente for citar item por item, a gente vai trabalhar bastante. E o nosso foco é falar que tudo que vocês usam em relação a tratamento para a espasticidade, a gente só quer associar ao uso da bandagem elástica, que é essa forma de tratar que a gente está usando. Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês. E o próximo, André, e meu último slide para eu passar para a Cristina, que é exatamente isso, que a espasticidade, ela afeta de maneira adversa o desenvolvimento motor, levando a posturas e padrões de movimento sempre atípicos, que podem levar a atraso das habilidades motoras e deformidades. E isso é de um formato geral. Eu acho que isso, assim, de onde eu tirei, pode estar muito mais dando a impressão de que isso é especificamente de criança. Do motor envolvido, de uma forma geral, pacientes, né? Todo paciente que tenha qualquer tipo, a gente tem que reorganizar esses pacientes depois de uma lesão de neurônio motor superior.
É isso, gente. Muito obrigada, Cristina. Passando Show. agora para os casos clínicos. Parabéns aí. Deixa eu só dar uma moderada aqui. Então, eu vou apresentar rápido aqui a professora Cristina Iwabi, instrutora nível 2 do método Therapy Taping, pós-doutora em neurologia pela Unicamp, pela FAPESP, pesquisadora do ambulatório de doenças neuromusculares da Unicamp. Então, assim, o Cris, o seu áudio está habilitado já, não? Tá me ouvindo? Não, estamos te ouvindo bem, beleza. O Cris, eu já te apresentei e assim, nós já temos algumas perguntas que o pessoal fez, então eu gostaria de direcionar a primeira pergunta para você, antes de você iniciar a sua apresentação, e depois eu vou passar só uma outra pergunta para o Nelson, para a gente não deixar tudo para o final. Então, quem fez essa pergunta foi a Natália, né? Então, qual a diferença de tratar a espasticidade e adequar o tônus através da bandagem? Essa pergunta eu queria direcionar para você. Tá. Bom, tá me ouvindo bem, né, André? Estou ouvindo bem. Então tá bom. Bom, gente, obrigada aí pela oportunidade, pela participação de todo mundo. Aí a gente está falando um pouco do nosso método aí para vocês, tá? Vou estar respondendo um pouco a pergunta que o André fez, e aí eu também já entro nos casos clínicos especificamente. Quando a gente fala de tratamento de espasticidade, o que na verdade a gente faz na abordagem é modular o tônus. A gente nunca vai conseguir normalizar ele, a gente nunca vai conseguir deixar ele mais próximo do normal. A idade vai estar lá, o grau a escala de Ashworth vai estar lá, vai estar pontuado. O que a gente vai conseguir é que o paciente consiga normalizar esse tônus de acordo com a atividade funcional que ele vai estar realizando. Então, muito dificilmente o grau de Ashworth de 3 vai passar para 2, eu vou passar para 1, 1 mais, enfim. Isso a gente não vai conseguir fazer. Então, o termo adequado que a gente usa é normalizar o tônus, ou, na verdade, modular o tônus, né? Normalizar não. Você tem que modular o tônus durante o tratamento. André? Um pouquinho. André, não estou te ouvindo. Oi, vamos lá. Então, gostaria de direcionar uma pergunta. Nelson está aí? Nelson? Teve uma pergunta, vou direcionar essa pergunta para você. Os trabalhos que você mostrou, como exemplo, utilizaram o método Therapy Tape especificamente? Não. Infelizmente, não. Né? Tá. Hoje em dia, eu fiz um estudo muito recente, e aí a gente observa que a grande maioria dos trabalhos que são publicados acabam utilizando a bandagem de maneiras diferentes, vamos dizer assim. Né? Então, cada trabalho que é publicado cita a forma de aplicação de uma maneira extremamente diferente. Essa pergunta é bastante pertinente para dizer que o nosso protocolo, que é uma situação que é bastante atual para a gente, ele tem apenas 2 anos, que eu citei no início do slide, chamado de protocolo de tensionamento progressivo, e que as primeiras pesquisas já saíram, né? O professor Rodrigo, não sei se ele está aqui na sala, mas ele já fez algumas pesquisas de mestrado, se não me falha a memória, também de doutorado. E aí a gente também tem uma linha de pesquisa, aí a Cristina, quer dizer, e o grupo inteiro, relacionado especificamente com Duchenne. Os casos que a gente acabou citando foram de espasticidade. Mas no nosso congresso do ano passado, nós publicamos mais de 40 artigos numa revista especializada, e tinha alguns deles já citando do nosso método. A Cristina vai falar alguns deles aí. Show. Tá bom. Eu vou voltar aqui a compartilhar a tela.
Então, Cris, vamos lá. Então, agora a palavra é tua com a condução dos casos, depois para a gente passar para o Hector. Pode passar, André. Bom, eu vou passar alguns casos clínicos que a gente está utilizando a bandagem, tá? Para tratamento especificamente da espasticidade. E aí vem sempre uma dúvida, né? Qual grupo muscular nós vamos aplicar a bandagem, qual músculo que nós vamos estar desenvolvendo, se é no agonista, no músculo especificamente espástico ou no seu antagonista, enfim. Inicialmente a gente tem essa principal dúvida aí onde aplicar a bandagem, né? Pode passar. E aí, o que eu acabei de falar, né? Se a gente aplica a bandagem nos músculos espásticos especificamente ou no seu antagonista, o que é mais indicado? Na verdade, não existe o que é certo no espástico ou certo no seu antagonista. Eu devo inibir esse músculo espástico, ou devo citar, ativar o seu antagonista. Então, eu vou falar de casos clínicos e colocar aí o raciocínio que a gente usa para melhor eficácia da bandagem. Tá? Pode passar. O que a gente deve considerar, né, na hora da aplicação da bandagem? Como que a Priscila citou, existe essa escala de Escher, né, que é uma avaliação bem rápida que a gente faz nos músculos espásticos, e o grau de viscosidade, né? Qual é o grau da alteração viscoelástica que esse paciente apresenta. Músculos muito espásticos, com grau de Escher bem elevado, grau 3, grau 4, o que dá mais efeito, né? Eu não vou falar que é o certo, existe o raciocínio que a gente tem que fazer de acordo com cada paciente, mas o que dá mais certo é quando o grau de espasticidade é muito mais elevado do que a fraqueza do seu antagonista, lembrando que o músculo espástico também é fraco, né? Não é porque ele é espástico, ele é forte, mas se existe um grau de espasticidade muito elevado, maior do que a fraqueza do seu antagonista, dá mais efeito a gente inibir o músculo espástico com a bandagem primeiro. Tá? Então, considerando isso, eu vou estar mostrando os casos clínicos e falando outras considerações. Pode passar. Pode passar. Esse caso é de uma criança, um PC de parético espástico de 3 anos de idade. Ele tem aquela marcha típica do PC de parético, aquela marcha em crouch, que é agachada, com um grau de espasticidade em isquiotibial, iliopsoas e adutores principalmente, né, variando entre grau 1 mais e 2, e uma fraqueza predominante aí de quadríceps, tibial anterior, adutores e glúteo máximo, grau 3. Existem outros grupos musculares mais também acometidos, outros grupos musculares também com grau de espasticidade, mas esses são os principais grupos musculares para ser considerado aqui. Pode falar? Pode passar? Onde que a gente colocou a bandagem, né? O que deu para perceber nesse caso clínico? Existe ao contrário do que eu falei primeiro, né? Existe um grau de espasticidade mais leve, né? Com um grau de fraqueza mais acentuado do seu antagonista. Pode passar? Essa é a marcha do paciente, está sem a bandagem, tá? Eu não sei se deu para ver no vídeo inicial ele sem a bandagem da marcha agachada dele, com bem joelhinho fletido. Ele não conseguia parar, né? Ele estava andando, literalmente correndo atrás do centro de gravidade dele, então, e ele não conseguia parar durante o movimento que ele estava realizando. E a gente colocou a bandagem, não sei se dá para voltar de novo, André, nos isquios tibiais dele, e se vocês conseguiram perceber aí que ele melhorou a postura, né,
da bipedestação e da marcha, né? Não está aquela marcha em crouch tão agachada como estava inicialmente. Ele consegue andar com maior controle, parar, né? Antes caía literalmente, consegue parar, olhar o que está acontecendo em volta e continuar o movimento. O que a gente fez? Colocou a bandagem atrás em isquiotibiais. Pode passar? Pode passar, André. Não, passar outro slide. Esse é um outro paciente, tá? Não coloquei o caso, mas a gente também colocou em isquiotibial, não sei se vocês conseguem ver verde ali atrás da perninha dele, com o mesmo objetivo, tá? Desse paciente do vídeo. Pode passar. E aí esse paciente especificamente, ele melhorou ele não deambula, né? Mas ele aumentou o score dele do GMFM após a aplicação da bandagem. A gente faz sempre, como a Priscila falou, tratamento concomitante com a fisioterapia, nesse caso especificamente, com o treinamento em esteira. Pode passar. Esse é um dos casos que a gente mostrou no congresso, que o Nelson falou, e está publicado aí na revista de Journal Health Science. Pode passar. Onde que a gente colocou, que eu acabei de falar, né? Falei antes, a gente colocou em isquiotibiais para ativar o isquiotibial, né? Como ele é um músculo biarticular, a nossa intenção foi ativar ele, principalmente para gerar uma extensão de quadril, tá? Então, nesse caso, a gente colocou nos músculos que estavam espásticos, tá? Ativando esse músculo espástico, porém com a intenção de provocar uma extensão de quadril durante a marcha. Pode passar. Esse é o segundo caso, é de um paciente de 68 anos de idade, ele teve um AVC isquêmico há 20 anos, tem um AVC crônico, transpreensão do membro superior esquerdo. Grau de espacidade, grau Ashworth, grau 2 e 3, e uma fraqueza bem acentuada aí em flexores de punho e dedos. Pode passar. Onde que a gente colocou a bandagem? Pode passar, André. Dá para vocês verem aí em amarelinho, né? A gente colocou aí em flexores de punho, em inibitórios. Então, nesse caso, a gente colocou nos músculos espásticos para inibir essa musculatura que estava travando, né, o movimento dos seus antagonistas. A gente fez um efeito imediato, essas fotos. Na foto do meio, ele está fazendo um teste que a gente chama de 9-hole peg, que é colocar 9 pininhos nesses buracos e a gente contava o tempo. Durante o tempo ele colocou apenas 3 pinos. Assim que a gente colocou a bandagem, ele colocou 4 pinos, um a mais, mas isso já é um bom ganho. E não sei se vocês conseguem perceber um melhor alinhamento aí de tronco. Tá? Pode passar. Esse também é um estudo que foi publicado no congresso lá do método Therapy Tape ano passado, que também foi publicado na revista. Pode passar. A gente colocou onde, então, a bandagem, flexores de punho, com o objetivo de inibir, para inibir essa musculatura. Pode passar. O terceiro caso é de um PC espástico, quadriparético, de 2 anos. Ele tem várias limitações, mas nesse caso específico da bandagem, a gente sempre aborda um segmento específico, a gente não fica colocando bandagem no corpo inteiro do paciente, com a limitação de alcance e apreensão de objetos. Ele tinha um grau de espacidade de Ashworth de grau 3, em flexores de punho e de dedos, tá? E grau 3 e 4 de fraqueza muscular em extensores de punho e dedos.
Pode passar. Onde que a gente colocou a bandagem? É um videozinho. Esse é um paciente que a gente colocou, eu coloquei a bandagem, se der para voltar de novo o vídeo, eu coloquei a bandagem inicialmente para ativar os seus antagonistas, né, do músculo espástico. A gente seguiu o protocolo de tensionamento progressivo que o Nelson falou, das 8 semanas, e depois das 8 semanas, aplicou essa bandagem que vocês estão vendo, que é de posicionamento, tá? Para posicionar os adutores de polegar. E ele é uma criança que tinha os dedos muito fechados, né? Não conseguia fazer essa abertura para realizar o alcance, e depois da bandagem, ele teve esse movimento aí que vocês estão observando. Pode passar. Esse é um trabalho que a gente mandou no Congresso Internacional de Neurologia Infantil, tá? Em 2010, se eu não me engano. Pode passar. Como eu disse, então, a gente fez o protocolo, né, de tensionamento progressivo para ativação dos extensores, e depois o protocolo de posicionamento aí do polegar que vocês viram. Pode passar. E esse último caso é um paciente com uma distonia cervical esquerda, de 32 anos de idade, com uma limitação para rodar a cabeça para o lado direito. Ele tem um grau de espasticidade aí de rotadores cervicais, especificamente no esplênio grau 3 de Escher, e uma fraqueza de esternocleido bilateral, variando entre grau 3 e 4. Pode passar. Show, Cris. Deixa eu só chegar aqui. Pessoal, é o seguinte, estão tendo várias perguntas aqui, tá? E aqui está o contato da Cris também, tá no slide. Aí foi, tá o contato da Cris para vocês. Depois nós vamos deixar o contato também de todos os instrutores, e também lá no nosso Instagram, tá? Do Therapy Tape, quanto do Pen Expert também, vocês podem fazer as perguntas, enfim, a gente vai respondendo com calma, tá? E todas essas perguntas nós vamos direcionar no Instagram da Therapy Tape, ok? E passar para cada colega. Oi, não. Eu vi algumas perguntas aqui. Então, esses artigos que a gente está utilizando, né, como fonte de referência, a gente vai mandar para vocês aí em PDF, para que vocês possam ter estas informações também. Tá. Ô, Nelson, eu vou deixar uma pergunta aqui aberta, até então, ou você, ou a Cris, ou a Pri também pode... A cor da bandagem. Essa é uma que nós estava selecionada aqui também, se interfere alguma coisa ou não, tá? E aí teve um colega que colocou: Nelson Stone, trabalho com paralisia cerebral para posicionamento de quadril. Gostaria de saber qual a técnica que foi utilizada e se podemos acessar esse artigo. Sim, por isso que quando eu li isso daí, eu pedi a palavra, porque a gente vai mandar esses artigos para ler. Legal. Tá bom? Aí teve uma outra colega que perguntou: onde eu trabalho com crianças com microcefalia, só utilizam bandagem no efeito de apenas colar, e muitas crianças, ao trocar de cor de bandagem, tem alergia. É a cor da bandagem ou apenas colar e não ter o controle? Foi a Milena que fez essa pergunta. Deixa a Pri responder. Pri. Priscila, tá ouvindo? Ela não, acho que não conseguiu habilitar o áudio. Qual foi a pergunta aqui que eu já respondo? Tá bom. A Priscila voltou. Você escutou a pergunta, Priscila? Trabalho com Escutei. Criança. Ouviu? Ouvi.
Microcefalia, a com bandagem está criança. grudando, O enfim. microcefalia utiliza a bandagem no efeito apenas de colar e muitas crianças, ao trocar de cor de bandagem, elas têm alergia. Da cor ou da apenas de colar e não ter o controle sobre a técnica que foi aplicada? Então, algumas, na verdade, qualquer pessoa pode ter alergia com a bandagem. As crianças também podem apresentar alergia. Isso de a cor pode estar dando alergia, não tem um fundamento científico, né, da cor, tá? Porque é a cola que fica sobre a pele do paciente. Agora, o que pode acontecer assim, dependendo do tipo da bandagem usada, a qualidade da cola, tudo isso pode levar. E uma coisa muito importante é de como se foi a técnica. Erro de técnica pode complicação na pele. E aí pode dar parecendo uma alergia, mas às vezes é um erro de técnica que está ocasionando isso. Oh. Ou seja, colocando muita tensão na bandagem. Oh. Essa pergunta vai para a Cris. Vai, Nelson, pode ir. Eu só vou aproveitar que alguém perguntou a partir de que idade aplicar a bandagem. Hoje a gente preconiza aplicar a bandagem a partir de 0 ano de idade. E o que significa isso? Nasceu termo, 0 ano, a gente está colocando a bandagem. Quando o sujeito ele nasce pré-termo, a gente está esperando com que o sujeito faça essa idade corrigida para chegar aí nesse 0 ano, vamos dizer assim, para colocar a bandagem. Então, no pré-termo, a gente não está fazendo isso, não. E um abraço para todas e todos, né? Fonoaudiólogos que estão acompanhando a gente. Um beijo para todo mundo. O terapeuta ocupacional também, que está aqui com a gente. Um beijo para todo mundo. Show. Aí eu vou direcionar essa pergunta para a Cris, para nós irmos para o próximo palestrante. Então, Cris, essa pergunta é muito interessante e muito discutida, tá? Antes de eu fazer para você, porque não somente com o uso da bandagem, mas se você conseguir até associar outros métodos de tratamento, tá? Seja aplicação de campo magnético, seja aplicação de ondas de choque, enfim, tem até algumas terapias injetáveis, é bem interessante, mas o foco é a bandagem. Então, vamos lá. A inibição e a ativação do agonista/antagonista pode ser concomitante? E aí, Cris? Desculpa que estou te ouvindo falhado. Com a bandagem especificamente, você está falando? Uhum. A inibição e a ativação, né, do agonista/antagonista. Você pode as duas ao mesmo tempo? Por exemplo, eu posso estimular o flexor de antebraço com o extensor, bíceps e tríceps? Qual a tua opinião? Tá. Eu fiz isso num paciente só, tá? Mas eu particularmente preconizo utilizar a bandagem num segmento, num músculo, seja ativando ou inibindo, e aí depois, se for necessário, você associar isso, mas ao meu ver não tem muito, não é que não tem muito efeito, a partir do momento que você inibe um músculo, o seu antagonista já vai ser ativado pela inibição recíproca. Então, eu faço isso com a bandagem associada a outros métodos, como, por exemplo, a eletroterapia. Isso eu faço. Mas com a bandagem especificamente, eu particularmente não faço. Cris, eu vou aproveitar esse gancho, tá? Porque nós pegamos o nosso foco de tratamento é uma clínica aqui de dor, né? No caso do nosso instituto aqui em São Paulo. Mas já temos, né, alguns pacientes que vieram com espasticidade e nós associamos também a eletroterapia, nesse caso, com uso de eletroacupuntura, tá? E um outro paciente fez uso de campo magnético de alta intensidade, associado à bandagem. Então, acho que assim, a bandagem ela entra nos dois momentos, tá? Ela entra tanto nessa abordagem inicial, que é fundamental, na minha opinião, como uma manutenção desse tratamento. Muito show. E agora eu vou convidar o nosso irmão chileno, Héctor Echeverría.
Rodrigues, que ele é kinesiólogo, especialista em neuroreabilitação infantil e adulto, instrutor do método Therapy Taping e diretor do Centro de Reabilitação Siloé. Então, Héctor, agora é com você. Cadê o Héctor? Cadê o áudio dele? Só vamos habilitar. Bueno, amigo. Boa noite. Vamos. Boa noite, pessoal. Está escutando tudo? Perfeito. Ok. Primeiro vou dar um saúdo em sua língua para todos vocês que estão escutando, por conta da que minha exposição vai fazer no espanhol, mas vou falar tranquilo para todo mundo, que todo mundo vai compreender, tá? Vou dar um saúdo especial para todas as pessoas aí que estão procurando suas vidas e evitando o contágio com este grande problema que é o vírus, não? Do coronavírus. Então, um saúdo para todos vocês, para todos vocês que estão aí em suas casas. Ok. Agora vou falar no espanhol. Eu creio que lo que voy a presentar ahora va a ayudar mucho y va a dar un cierre de toda esta exposición, por cuenta de que lo que voy a presentarles es principalmente algunas estrategias. Son tres estrategias que vamos a pensar cuando estemos frente a nuestros pacientes y tengamos que tomar una decisión. Vamos, por favor, adelante. Bueno, yo trabajo en Viña del Mar, na cidade do Viña do Mar, en Chile, y tenemos ahí un Instagram y a endereço para a página web, que se vocês querem conhecer mais. Vamos, por favor, André. Ok, então vamos a hablar de estrategias del método Therapy Taping para enfrentar la espasticidad. Voy a hablar sobre 3 estrategias. La primera estrategia es considerar que un factor frente a espasticidad es el problema de la sensibilidad distal. Entonces, la sensibilidad distal influye en el control motor proximal. Esta es la primera idea que vamos a considerar para cuando vayamos a pensar en trabajar con un paciente con espasticidad. Por favor, vamos adelante. Aquí podemos observar a una persona. Esta es una fotografía que agradezco a Argentina. Quiero mandarles un saludo a Gabriela y también a mi amiga, disculpen, a mi amiga María Gabriela Maidana y mi amiga Natalia Cogorno de Argentina. Entonces, aquí estamos observando una imagen de una persona secuelada de un accidente vascular, un ACV, y estamos observando cómo en su mano él nos muestra un patrón flexor, muñeca, dedos, codo, cotovelo, punho, dedos. Entonces, ¿cómo podemos pensar aquí? Aquí tal vez una hipótesis es que él ha perdido, tem perda da sensibilidad distal, tiene pérdida de la sensibilidad distal, que es un problema. Dame la siguiente, por favor. Nosotros podemos proponer, hacer una propuesta. Vamos a aplicar un vendaje distal. En este hay un ejemplo solo de extensores del dedo gordo, extensor del primer dedo, segundo dedo índice. Y estamos observando cómo esto entrega una sensación distal que procura un feedback sensorial de tal forma que el tono pueda modular. Por favor, la siguiente. Esta es una primera estrategia. André, vai seguir, por favor. Entonces, ustedes ya conocen estas imágenes, antes, después,
¿no? Y este es el ejemplo de la primera estrategia. Podemos pensar entonces que el problema principal de nuestro paciente puede ser la pérdida de la sensibilidad distal de su mano o de su pie, y podemos aplicar un vendaje de sensibilidad distal, como lo que estamos observando aquí, que llamamos de guante o luva para vocês. En español, guante. O también podemos aplicar en el pie el calcetín, que vocês falam también da calcetín, eu acho. Creo que así es. André, por favor, la siguiente. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Por favor, sigue, Andrés. Si vamos a tratar de inducir una sensación sensorial, sigue, por favor, tenemos que pensar que la respuesta que podemos obtener es una respuesta de activación motora. Sigue, por favor, Andrés. Ese es el primer principio que estamos aplicando con esta primera estrategia. Desde lo sensorial, facilitar la motricidad. Vamos a la siguiente, por favor. La segunda estrategia, esto nos habla de la relación típica entre el tono, la sensibilidad y la movilidad. Vamos a la siguiente, por favor, sí. La segunda estrategia para enfrentar problemas de espasticidad. Por favor, atrás. Eso. La segunda estrategia para facilitar, entonces, una estrategia para espasticidad es lo que estaba hablando Cristina. La pregunta que vos estamos hablando antes de que yo hablara. La segunda estrategia es buscar un balance entre agonistas y antagonistas, que implica entonces un pensamiento como estábamos hablando. Activar agonista al músculo espástico e inhibir al músculo espástico, ¿cierto? Y aquí tenemos técnicas específicas. Por ejemplo, el caso que viene a continuación. Sigue, por favor, Andrés. Aquí tenemos un paciente. Sigue, Andrés, por favor, para que presente el caso. Es un paciente post-accidente vascular. Nuevamente agradezco a mis amigas de Argentina por la fotografía del caso. En la fotografía podemos observar que tiene espasticidad del bíceps, ¿cierto? Que estaban hablando. Entonces, ¿cómo podemos pensar frente a este paciente con esta segunda estrategia de activar agonistas y antagonistas? Podemos pensar en facilitar el agonista y relajar el agonista. Aquí el agonista es el músculo bíceps espástico. Queremos relajar el bíceps espástico y activar su antagonista, que es el tríceps. Activar el antagonista. Sigue, por favor, André. Entonces, ustedes pueden ver que con un pensamiento de inhibir bíceps, aquí estamos observando una técnica para inhibir bíceps, podemos lograr un resultado de disminución de un patrón de espasticidad. Sigue, por favor, André. Este resultado, obviamente, es después de un tiempo de trabajo y para eso aplicamos el programa de tensionamiento progresivo de 16 semanas, que Nelson ya nos ha enseñado a trabajar. Sigamos, por favor. Una tercera estrategia, amigos, para enfrentarnos al problema de la espasticidad es considerar a la espasticidad como un problema de control motor proximal, en donde nuestra premisa o nuestro pensamiento principal va a ser que el control motor proximal facilita el control motor distal. Y este es un pensamiento que vamos a aclarar con unas imágenes. Por favor, André. Va a avanzar. Aquí tenemos un paciente también secuelado de un accidente vascular post-stroke y ya tenemos una visión más macro en donde también observamos este patrón de espasticidad del bíceps. Podríamos pensar con la segunda estrategia. Ok, vamos a inhibir bíceps, vamos a facilitar tríceps. Pero en esta tercera estrategia, el pensamiento es facilitar el control proximal, lo cual
va a facilitar también el control distal. Entonces, ¿cuál podría ser aquí la propuesta? La propuesta es no solamente observar la espasticidad del bíceps, sino también que ustedes puedan procurar observar cómo está la estabilidad de cintura escapular y de hombro. Y en este caso, como ustedes pueden ver, él tiene inestabilidad escapular, tiene inestabilidad del hombro. Aquí existe un sulcus, es un espacio. Él tiene una subluxación de hombro. Entonces, aquí podemos procurar dar más control proximal de hombro y de escápulas para tener mejor control distal a nivel del codo. Por favor, Andrés. Entonces, aquí la propuesta, da una más, Andrés. La propuesta aquí podría ser utilizar la técnica de adosadores de escápula para brindar un balance escapular principal. Sigue, Andrés. Y la otra propuesta es trabajar con activación de deltoides para dar entonces así la estabilidad proximal que precisamos. Y puede usted incorporar la segunda estrategia, en donde la propuesta es de trabajar los músculos agonista y antagonista al espástico, en donde puede usar una técnica de relajación de bíceps y activación de tríceps, como ya lo habíamos hablado. Esta foto que está aquí es una fotografía histórica, es una fotografía de Nelson, que él nos enseñó cuando comenzaba a pensar en cómo abordar el problema de la espasticidad y el hombro hemipléjico. Por eso he puesto esta foto que es histórica. André, por favor. Y este último caso, dentro de esta misma línea, la tercera estrategia, aplicado a crianzas, a niños. Aquí tenemos una niña de 7 meses que tiene una parálisis cerebral. Y usted puede observar, puede ver que ella tiene su mano derecha fuera de la actividad que está haciendo, está observando un juguete y claro, solo tiene control para su mano izquierda. Y el problema aquí es el problema que fala a mamá, el problema que está hablando la madre, es que la niña, la crianza, siempre tiene su mano cerrada. Ella no integra la mano, no está usando, solamente está usando una mano. Entonces, ¿qué podemos aquí pensar? Claro, podemos tener un pensamiento de estrategia 1, a sensibilidad y aquí no tem. Podemos também ter um pensamento 2. Os flexores do punho estão muito fortes. Vamos trabalhar com extensores. Claro, estratégia 2. Mas também temos aqui um pensamento da estratégia 3. Vamos brindar control proximal para tronco y eso va a facilitar el control distal de la mano. Vamos, por favor, adelante. Entonces, con esas estrategias tenemos aquí el caso. ¿Cuáles fueron las técnicas que aplicamos? Activación de los abdominales. ¿Cuál es el objetivo de la activación de abdominales? Brindar, ofrecer control proximal central, tronco. Y para distal, vamos a hacer un combinado con técnica de guante sensorial para despertar la sensorialidad de la mano. Y el objetivo global es facilitar un patrón de alcance que en esta tercera foto, ustedes pueden ver cómo lo estamos logrando, cómo ella ya está integrando la mano para obtener línea media y poder coger un objeto. Esto también en el tiempo, no es una sola sesión, es trabajo en el tiempo, ¿no? Ya comprendemos que tenemos que trabajar con un programa de tensionamiento progresivo y además vamos a hacer técnica. Sigue, André. Entonces, finalizando un poco el pensamiento de cómo vamos a trabajar con un paciente espástico, podemos tener también así un resumen, que es el mismo resumen que hablamos durante los cursos básicos.
fases del tratamiento. Cuando estemos frente a un paciente espástico y cuando estemos frente a cualquier paciente, la verdad, si você tem dúvida, si usted tiene dudas, piense, primero, fase sensorial. Entonces tenemos vendajes sensoriales. Luva, P, son vendajes sensoriales. Podemos pensar y aplicar. Mas en otra etapa más avanzada vamos ya a procurar trabajar con la fase de sinestesia, que ya podríamos pensar entonces en incorporar tanto vendajes proximales y tanto vendajes agonistas, antagonistas. Y también es bueno considerar un alta del vendaje, ¿no? Porque eso implica que ya un objetivo está logrado. El programa dura 16 semanas. Una más, por favor. Quero dar muitas graças a todo mundo. Muito obrigado de poder participar aqui. Para mis amigos Nelson, para mis amigos André, gracias. Para todos los instructores también. Quiero dar un saludo muy especial a mi hijo Samuel, a mi hija Isabel, que están escuchando, y a mis amigos de Chile, que también los invitamos. Muchas gracias, amigos. Bom, nós estamos dentro de um time ainda, o pessoal tá na sala, tá? Então, eu só vou passar para o Nelson, tá? Responder algumas perguntas que ele já viu no chat. Então, aqui, no dia, só colocar para vocês que no dia 1/4, né? Ou seja, na próxima semana, na quarta-feira, nós vamos entrar com uma outra live, o mesmo horário, tá? Bandagem elástica em pacientes com déficit de equilíbrio, tá bem interessante também as discussões. E aqui eu vou deixar para vocês seguirem também os nossos canais, ok? Ô Nelson, eu só vou responder só uma colega aqui, que tem várias pessoas perguntando com relação à cor de bandagem, tá? Então, vejam, a cor de bandagem ela não vai interferir no tratamento, só que ele é um meio a mais de você estimular principalmente a região do córtex visual, né? Então, lembrando só, quando nós temos na região hospital, então você tem todo um trajeto que a informação vai vindo pela visão através do nervo óptico, depois vem quiasma óptico, trato óptico e tal, vai passar pelos corpos geniculados e vai até a região do subcalcarino, que é o centro cortical da visão. Então, quando você utiliza várias cores de bandagem, você está ativando principalmente o córtex visual. E nós selecionamos uma outra pergunta, Nelson, que é assim, é uma coordenadora aqui da UTI, né, do HC da USP, ela está perguntando por que não utilizar a bandagem nos prematuros, né? Por que e há uma contraindicação específica ou falta de estudos para isso? Era essa mesma uma das perguntas que eu ia tentar responder, doutora Carla, eu anotei o nome dela aqui. Bom. A sugestão de não aplicar nos prematuros é por conta da pele, porque todo o conceito está em cima da pele, e a pele ela precisa também da maturação, justamente para não machucar o paciente, né? Então, a gente tem preconizado não aplicar a bandagem neste tempo. Número 2, ainda com relação à pergunta da doutora Carla, não tem nada de pesquisa ainda em cima disso, doutora Carla. Do mesmo jeito que um dia a Cristina Iwabi, que hoje é uma das nossas instrutoras, fez uma pergunta em relação à bandagem e distrofia muscular, e aí imediatamente em relação a isto. Estão pedindo live para as fonos, está no nosso cronograma, pessoal, as meninas da fono aí. Tem uma pergunta rápida que eu quero responder aqui. Se a técnica é a mesma, relaciona nossa técnica com a outra técnica ou com as outras técnicas, quando a gente vê a bandagem aderida, tecnicamente parece tudo a mesma coisa. Muita gente também está perguntando a respeito da porcentagem de tensão da bandagem. Então, se eu pudesse citar a grande diferença do nosso método para os outros, é exatamente isso. A gente não usa porcentagem feita pelas mãos, do tipo 50% em grunda, do paper-off, do 70% feita sem muitos critérios. A gente usa
baseado na métrica. Este foi um estudo que eu fiz já há alguns pelo menos há 2 anos. Foi numa máquina de tensão, deformei a bandagem, a gente estabeleceu um programa para isso. O Hector citou bem que hoje a gente usa a bandagem dentro desse programa de tensionamento progressivo, basicamente por 16 semanas. E porque é um curso para bebê e para criança, porque hoje o nosso método está de encontro com o neurodesenvolvimento, então a gente usa a bandagem para estimular o neurodesenvolvimento. Se os outros colegas quiserem falar um pouco mais a respeito da bandagem neurodesenvolvimento, um abraço pessoal da Positivo que está aqui comigo, o Vitor mandou um abraço aqui para a gente. Tem muita gente, e aí apareceu até uma menina de Birigui, um abraço para Birigui, que eu morei muitos anos. Show. Teve mais algumas perguntas aqui que nós selecionamos. Lógico que nós vamos responder para todo mundo, né? Para aplicar a bandagem, qual conta deve ser feita para a porcentagem de tensão? Aí entra o protocolo, né, Nelson? Você quer comentar rápido sobre isso, não? Eu até posso comentar assim, né? A gente tem como base o tamanho do comprimento e da largura, e aí a gente precisa fazer uma continha matemática para a gente decidir o quanto que a gente vai aplicar de deformação, que a palavra técnica adequada é essa, de deformação elástica, e quanto que a gente vai cortar deste material para aplicar. Então, existe uma conta matemática, a gente precisaria de um pouco mais de tempo para a gente estar falando aí. Tem uma outra pergunta que até posso comentar um pouco. Por quanto tempo você pode ficar com a utilização da bandagem e quais as indicações? Só não consegui só puxar o nome da colega aqui, mas... Se alguns outros quiserem comentar, fica à vontade. Você pode usar várias possibilidades, né? Toda vez que você quer inibir algum segmento, toda vez que você quer ativar, né? Ou fazer algum estímulo mais excitatório em algum segmento, você pode estar utilizando a bandagem, assim como você pode utilizar muito para os casos de dor, tá? Aqui o tema hoje foi específico para a questão da espasticidade, mas nós usamos muito também para o caso de dor, e assim como para estimular a contração, ou fazer um estímulo mais excitatório de alguns pacientes que têm hipotonia, enfim, de algumas doenças mais específicas. Então, você usa em várias situações para dar uma sensação de maior estabilidade para um joelho, para um ombro, por exemplo. Então, são várias técnicas para isso que nós utilizamos e vários, assim, tem um jeito certo de colar a bandagem, tá? Não é simplesmente você... tem que ter um pensamento clínico em volta disso. Então, vai desde inibir um segmento e estimular outro. Depois a gente pode conversar um pouco mais em particular nas nossas redes sociais por aqui. Nelson, então assim, nós estamos indo para 30 minutos aí do que foi colocado. Então eu acho que assim, valeu muito a pena, foi uma experiência muito boa, né? Acho que nós conseguimos, lógico, responder bastante perguntas. As outras perguntas, elas estarão aí nas nossas redes sociais, nos nossos Instagrams também. Então, o nosso objetivo, acho que foi cumprido, de poder levar uma informação e aproveitar também que todo mundo está confinado, né? Então, de levar uma informação boa, de levar uma informação técnica. E lógico que aqui vocês estão diante de pessoas que estudam bastante sobre diversas áreas. Então, aproveitem para mandar as mensagens. Infelizmente, nós não demos conta de tantas mensagens tantas perguntas que foram feitas aqui pelo nosso chat. E lógico, chegamos a bater mais de 700 pessoas na sala. Isso para nós é muito show. Então, eu gostaria, assim, em nome de toda a família Therapy Tape, em nome também do programa Pain Expert, de agradecer primeiro a todos que participaram por disponibilizar um tempinho de vocês e para nos ouvir e estar acordados até agora, 10h30, apesar que acho que a maioria deve estar sem sono, porque a nossa rotina mudou completamente. Então, eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de parabenizar todos os palestrantes de hoje,
Então, mandar um abraço aqui para todos os nossos instrutores. E hoje é aniversário do César, né? Aí, Cezão, você nunca teve tanta gente dando parabéns que nem hoje, enfim. Ó, mais de 300 pessoas aí. Então, parabéns, feliz aniversário. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live. A semana que vem, nós já estamos elaborando para vocês um material bem bacana, associando também outros métodos de tratamento. E, claro, com certeza, nós os aguardaremos na próxima semana. Perfeito? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e vamos fazer vibrações muito positivas para os nossos pacientes que estão internados, para as nossas para os nossos colegas que agora estão dando atenção para os pacientes em terapia intensiva e fazer muita oração para as pessoas que mais precisam do nosso apoio agora. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Até mais. Um grande abraço. Aí, pessoal, obrigado por tudo. A gente espera se ver em breve. Conforme a gente falou, a gente vai tentar mandar esse material via e-mail aí para vocês, ou então a gente informar vocês aonde que a gente vai colocar esse material. Vocês não vão ficar desplugados aí, vão desconectados aí da gente, tá? Algumas perguntas a gente vai tentar jogar, fazer isso na rede, convido a todos vocês para ajudarem a gente a obter conhecimento. Né? Obter conhecimento, você que é clínico, quer fazer alguma pesquisa clínica conosco, a gente tem ferramentas para te ajudar. Você que é um pesquisador, um professor pesquisador, está dentro de uma UTI, você está dentro de um hospital, venha com a gente tem condições de te apoiar. Hoje nós estamos trazendo esses estudos aqui, eu estou morando em Curitiba faz pouco tempo, e aí eu estou trazendo os nossos estudos aqui para a Universidade Federal do Paraná. Eu espero que os meus colegas aqui de Curitiba, se eles estão aqui comigo, vocês estão convidados para estar conosco aí e fazer pesquisa e desenvolver e obter conhecimento, que é isso para isso que a gente está na realidade. A gente não queria deixar aqui uma mensagem de que somos melhores ou somos piores, mas a gente está estudando para realmente o fim da ponta, né, que são os nossos pacientes, que eles possam se beneficiar e muito com aquilo que a gente vem fazendo. Então, um beijo para todo mundo, muito obrigado mesmo, de coração, meus companheiros aí de trabalho, meus companheiros de luta, a todos vocês, pessoal da educação física, que eu vi também está aqui com a gente, pessoal da Luci Montoro, eu fui vendo algumas coisas aqui, enfim, muito obrigado. A gente se vê muito em breve. Dia 1º, a gente vai falar sobre equilíbrio. Ô, Nelson, né? E a gente vai... não é mentira, porque é 1º de abril, é verdade. Às 21 horas nós estaremos aqui com a galera. Aí nós vamos ter aí a presença de mais outros 2 instrutores, o Rodrigo e o Alisson. A gente vai estar falando sobre esses equilíbrios. Pessoal, obrigado, Kesley. Aí, Messias, Nilce, olha aí, toda a galera, Andressa, Eduardo, Nayara, Bruninha está aí, Eduarda, enfim, um beijo para todo mundo.